Oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Daiane de volta. Hoje eu tô aqui para fazer a correção das atividades da semana 2 do plano de estudo tutorado do nono ano do ensino fundamental, volume 2, tá bom? Pessoal, é uma dica importante. Quem não assistiu a aula de explicação, assista, porque nela eu faço um complemento importante de conteúdos que vão ser necessários aqui, agora, na aula de correção. Vai aparecer um card na parte superior do seu vídeo, é só você clicar nele para assistir a aula de explicação, se você ainda não assistiu, beleza? Mas vamos à obra, vamos lá. Observe a lista de algumas profissões do futuro. Analista do Big Data, e eu expliquei o que é Big Data na aula de explicação, por exemplo. Cientista de dados, detetive de dados, arquiteto especializado em home office, consultor de agricultura urbana, diretor de user experience, atendente virtual de pacientes, corretor de seguro de dados, engenheiro de energias renováveis, bioinformacionista, designer instrucional e engenheiro de mobilidade. Nos últimos anos, uma série de novas tecnologias tem começado a fazer parte da vida do trabalho e das relações entre as pessoas. Para alguns teóricos, essas transformações já significam o início de uma nova revolução industrial. Cite algumas mudanças esperadas nos processos produtivos para a chamada quarta revolução industrial. Meus queridos, eu vou fazer uma revisãozinha básica do nosso conteúdo da aula de explicação. É bem rapidinho, vai nos ajudar a responder essa questão. Então, olha, quem assistiu minha aula de explicação deve estar lembrado desse infográfico aqui. É um infográfico que mostra as principais alterações que ocorreram ao longo da industrialização. Na primeira revolução industrial, destacou-se a mecanização, a introdução da máquina a vapor e o carvão. Na segunda, essas características, na terceira e aí na quarta, que é o objetivo da questão número 1. Então, na questão número 1, pede para falar um pouco sobre essas introduções, essas transformações proporcionadas pela quarta revolução. Então, na quarta revolução industrial, destacam-se o uso de uma produção inteligente, que seria, portanto, incorporada com a internet das coisas e com o Big Data. Como eu expliquei na aula de terça-feira, o Big Data é um sistema capaz de processar uma gigantesca, uma grande quantidade de volume de dados, né? E então é preciso pessoas capacitadas para isso. Por isso que uma profissão do futuro é o analista de Big Data, por exemplo, né? E essas indústrias que dão conta de fazer essas mudanças, ou seja, produção inteligente, incorporada com a internet das coisas, que seja capaz de fazer uso do Big Data. Eu lembro que na aula de terça eu até dei alguns exemplos, como o Spotify, Netflix, Amazon, são algumas empresas que fazem uso frequente do Big Data, tá? Essas indústrias que aderiram às características da quarta revolução industrial são chamadas de indústrias 4.0. E aí eu também expliquei, falei sobre isso na aula de explicação. Eu coloquei aqui uma informação. Esse daqui é um infográfico também sobre algumas características da chamada indústria 4.0. Então, o elevado uso de robôs, o uso de simulação, integração de sistemas, o uso de internet industrial, forte investimento em segurança cibernética, armazenamento de dados em nuvem, o uso de manufatura aditiva, o uso da realidade aumentada, o uso do Big Data e sistemas de análise, né? E por aí vai. Então, a resposta número 1 é uma mescla, na verdade, desses dois infográficos. Então, vamos voltar para o nosso PET e vamos construir uma resposta. Pessoal, eu vou colocar a resposta aqui, tá? Então, lembrem, cite algumas mudanças nos processos produtivos para a chamada quarta revolução industrial. Então, como exemplos
de mudanças nos processos produtivos, eu dito aqui, vocês copiam aí, tá? Como exemplos de mudanças nos processos produtivos para a quarta revolução industrial, podemos citar. Aí a gente pode, inclusive, voltar na imagem, né? Então, olha, a produção inteligente incorporada à internet das coisas, a produção inteligente e incorporada à internet das coisas. Além disso, a gente tem também aqui o uso do Big Data e sistemas de análise de informação. Então, o uso do Big Data, a robotização da produção, o armazenamento de dados em nuvem, utilização de internet industrial, que está muito próxima, né, da ideia de internet das coisas. Eu não vou colocar todos, né, dentre outros aspectos. Pessoal, eu vou ler para vocês entenderem como ficou a resposta. Então, ficou assim, ó. Como exemplos de mudanças nos processos produtivos para a quarta revolução industrial, podemos citar a produção inteligente e incorporada à internet das coisas, o uso do Big Data, a robotização da produção, o armazenamento de dados em nuvem, utilização de internet industrial, dentre outros aspectos. Muito bem, vamos então para a nossa próxima atividade. Observe a tabela, que é essa tabela, e a imagem abaixo, que é essa imagem, para responder as atividades 2, 3 e 4. Vamos então analisar a tabela. 5 profissões do futuro. Engenheiro de softwares. Cria e faz a manutenção de programas de computador de empresas para tornar os processos mais ágeis e eficientes. Sabe a tal produção inteligente que a gente colocou no número 1? Um profissional responsável por fazer a produção inteligente seria esse engenheiro de softwares, por exemplo. Mecânico de veículos híbridos. Faz a manutenção de veículos híbridos e elétricos. Designer de tecidos avançados. Desenvolve tecidos inteligentes que podem, por exemplo, regular a temperatura, monitorar a saúde e mudar de cor. Técnico em impressão 3D é aquele que controla a impressora capaz de criar, por exemplo, objetos e alimentos. Especialista em Big Data, analisa uma grande quantidade de dados, orientando tomadas de decisões estratégicas em empresas. É aquilo que eu expliquei na aula de terça para vocês. Antes mesmo de você pensar em procurar um determinado filme, o Netflix já te manda uma sugestão, por exemplo, como notificação, ou se você tiver autorizado por e-mail. A mesma coisa vale para o Spotify, a mesma coisa vale para a Amazon e a grande maioria de plataformas eletrônicas, né? A imagem representa aqui uma impressora de alimento 3D que produz panquecas em Beijing, na China, e aqui provavelmente nós temos então um profissional capacitado para conduzir essa impressora. Vamos então agora para os exercícios. Se por um lado o desemprego tem aumentado, por outro há vagas sobrando em determinadas áreas. É uma afirmação. Analise essa situação e indique uma hipótese que a explique. Pessoal, vamos primeiro analisar, né? Então, essa situação é uma situação característica dessa transição da terceira para a quarta revolução industrial. Então, ela é típica de um contexto em que há um grande avanço tecnológico. Essa é a nossa análise. Agora, a gente vai indicar uma hipótese que explique essa situação de vagas sobrando em determinadas áreas.
É óbvio que a principal hipótese que explica essa sobra de vagas é o fato de que existem profissões que ainda não se encontra uma mão de obra adequadamente capacitada, treinada para exercê-las. Então, a demanda por capacitação e por profissionais capacitados tende a aumentar, né? Principalmente porque tem vagas sobrando, então quem for esperto vai se capacitar, né? Quem for esperto e quem tiver condições. É lógico que a gente não pode contar só com a esperteza, né? Então, seriam essas duas questões. Vamos construir, portanto, a resposta. Eu vou escrevendo aqui, eu vou digitando aqui, vocês vão escrevendo aí, viu, meus queridos? Então, vamos analisar a situação. Esse aumento do desemprego tem relações com o forte avanço tecnológico observado nas últimas décadas, o que evidencia uma transição da terceira para a quarta revolução industrial. Uma hipótese para a ocorrência de vagas ociosas de emprego em áreas mais tecnológicas tem a ver com o fato de que ainda faltam profissionais capacitados para exercer o trabalho nessas áreas. São as áreas mais tecnológicas. Vamos ver como ficou então o gabarito, pessoal? Ficou assim, ó. Esse aumento do desemprego tem relações com o forte avanço tecnológico observado nas últimas décadas, o que evidencia uma transição da terceira para a quarta revolução industrial. Então, esse contexto aqui, gente, fez com que certas profissões sumissem, por exemplo, né? Uma hipótese para a ocorrência de vagas ociosas de emprego em áreas mais tecnológicas tem a ver com o fato de que ainda faltam profissionais capacitados para exercer o trabalho nessas áreas, que são as áreas mais tecnológicas. Ok, nono ano, vamos para o número 3. Elenque pelo menos 2 habilidades necessárias ao profissional das indústrias do futuro. Você considera ter alguma delas? Quais? Pessoal, vamos voltar no PET? Porque o PET fala muito sobre isso. Olha aqui. É preciso estar aberto a mudanças, ter flexibilidade para se adaptar às novas funções e se habituar a uma aprendizagem multidisciplinar contínua. E também a gente pode citar outras, desculpa, a gente pode falar que tem que entender, né, a convergência entre informação, tecnologia de informação, eletrônica, hardwares, tem que ser pessoas que gostam de novidades, que conseguem lidar com um ambiente desafiador, tem que ser profissionais que trabalhem com robôs. Então, todas essas questões que eu grifei aqui no texto podem ser colocadas ali, abaixo. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Então, 2 habilidades. Ser flexível e colaborativo.
essa seria uma qualidade, né? A flexibilidade, a capacidade de colaborar. E essa daqui, eu acho que é muito importante. A capacidade de se adaptar a novas funções e estar aberto a mudanças. Então, vou colocar aqui, ó, ser flexível e colaborativo e ter a capacidade de lidar com mudanças e adaptar-se a novas funções. Olha, pessoal, aqui pergunta se você considera ter alguma delas. É uma resposta pessoal, né? Como eu estou fazendo um exercício, eu vou dizer que eu me considero uma pessoa colaborativa, sim, e principalmente uma capacidade e uma pessoa que tem capacidade de lidar com mudanças e adaptar-se a novas funções. Por exemplo, antes da pandemia, eu nunca na minha vida tinha gravado videoaulas, nunca. E aí, com a pandemia, eu optei por fazer isso para não deixar vocês, meus alunos, sem acesso ao material adequado, sem acesso a aulas de explicação. Então, eu considero que isso foi uma capacidade muito minha de me adaptar à mudança imposta pela pandemia do Covid. Então, além de ser professora, eu estou editando vídeo, gerenciando o canal. Então, isso tudo mostra que eu tenho essas capacidades. Então, eu vou responder por mim, né? Então, sim, considero-me capaz de lidar com mudanças e me adaptar a novas funções. É lógico que essa é pessoal, cada um vai dizer de si, tá bom? Número 4. Das 5 profissões presentes na tabela, qual você achou mais interessante? E como é a situação do Brasil no cenário da indústria 4.0? Gente, novamente é uma questão pessoal, mas eu vou dizer dessa daqui, especialista em Big Data. Para mim, um profissional que tem essa capacidade de analisar uma grande quantidade de dados de pessoas e orientar uma empresa a tomar decisões estratégicas, por exemplo, para fazer com que essa empresa venda mais um produto, é alguém que com certeza vai ser muito valorizado, né? E em relação ao cenário da indústria 4.0 no Brasil, como o Brasil é um país emergente, é um país ainda muito dependente do ponto de vista tecnológico, eu diria que a gente ainda está muito no início dessa quarta revolução industrial, mas que eu espero que nas próximas décadas o Brasil consiga sim introduzir cada vez mais essa produção inteligente, tá bom? Então vamos lá, vamos construir a resposta. Analista de Big Data, pois é muito interessante pensar em alguém capaz de analisar uma grande quantidade de dados e ainda orientar a empresa sobre como atender aos interesses do consumidor e, diante disso, vender mais e lucrar mais. E o cenário do Brasil? Então, considero que o Brasil ainda está muito distante de usufruir plenamente da indústria 4.0, pois somos uma nação emergente e bastante dependente das tecnologias estrangeiras. Vamos ver como ficou a resposta então, pessoal?
analista de Big Data, pois é muito interessante pensar em alguém capaz de analisar uma grande quantidade de dados e ainda orientar a empresa sobre como atender aos interesses do consumidor e, diante disso, vender mais e lucrar mais. Considero que o Brasil ainda está muito distante de usufruir plenamente da indústria 4.0, pois somos uma nação emergente e bastante dependente das tecnologias, deixa eu fazer uma correção aqui, que a gente também erra, das tecnologias estrangeiras. Último exercício. Você convive com algum trabalhador desse cenário da indústria 4.0? Eu não. Talvez você sim. Se positivo, converse com ele e registre o dia a dia de trabalho. Caso negativo, que é o meu caso, veja as mudanças do trabalho no decorrer do tempo na sua região. Mecanização do campo, robotização da indústria, entre outros. Registre essas alterações. Pessoal, então a minha primeira resposta é não. Eu não convivo com um trabalhador nesse cenário da indústria 4.0. E em relação à segunda resposta, como nós moramos em Ponte Nova, que é uma cidade de pequeno porte, uma cidade com pouco mais de 55 mil habitantes, a gente, vivendo no interior, a gente percebe menos essas mudanças no trabalho, né? Mas ainda assim elas acontecem em algumas propriedades e em algumas poucas indústrias, né? Então, vamos construir uma resposta. É lógico, pessoal, que isso não é unanimidade, cada um tem que pensar na sua realidade, tá? Então, você convive com algum trabalhador da indústria 4.0? Não. Como moramos em uma cidade do interior pequena, as mudanças no trabalho ainda são mais, como que eu posso dizer, mais sutis ou mais leves, né? Ainda são mais sutis. Por exemplo, a mecanização do campo ocorre em poucas propriedades da região e a robotização da indústria também é pequena. Também é pequena, gente, até porque a gente tem poucas fábricas em Ponte Nova, né? Então, até porque em nosso município há poucas fábricas. Então, ficou assim, ó. Não. Como moramos em uma cidade do interior, pequena, as mudanças no trabalho ainda são mais sutis. Por exemplo, a mecanização do campo ocorre em poucas propriedades. Vamos corrigir, professora. Em poucas propriedades da região. E a robotização da indústria também é pequena, até porque em nosso município há poucas fábricas. Meus queridos, um beijo, espero ter ajudado e nos vemos com a semana 3, a explicação. Beijo, tchau.